Amém, irmãos. Muito bem. Hoje, o tema da nossa mensagem, não se turbe o vosso coração. Acho que é uma palavra bem adequada para os nossos tempos, tempos de aflição, tempo de angústia. Mas nós estamos baseados em João 14, que traz, na verdade, uma palavra de conforto. Então, essa palavra de conforto, ela ecoa pelos séculos e chega até nós. João 14, 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No original, é mais correto dizer: não permitam que o coração de vocês se turbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não permitam que o coração de vocês se turbe. Então, a gente percebe que existe uma perturbação na nossa vida, na vida de todo mundo. E eu acho que todos nós conseguimos entender o que significa um coração turbado, né? Turbado é aflito, é angustiado, sobrecarregado. Quem aqui, irmãos, em alguma medida, está aflito, angustiado ou sobrecarregado? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, nós carregamos em nós algum tipo de aflição, tipo de angústia, ou qualquer outra sobrecarga. Acho que nós vivemos realmente tempos difíceis. Cada semana que passa, são notícias que nós vemos, são situações que acontecem na nossa vida que nos afligem. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer conosco, com os nossos familiares, com os nossos queridos, com o nosso país, com o mundo. Não sabemos. Você está angustiado com a guerra? A guerra traz angústia para vocês? De certa forma, sim. Claro que nós estamos de olho. O que está acontecendo? Quais as consequências disso? Lá no Oriente Médio, as consequências para o mundo inteiro. Nós estamos espectadores de uma situação que nós não temos controle nenhum, mas que nós sofremos as consequências. Mas Mateus 24, ele fala assim, quando vocês ouvirem, certamente vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas ele fala, mas não se turbe o seu coração. Como? Não se turbar, porque é necessário que isso aconteça, então virá o fim. Esse quadro ele é conhecido. Mas como não se turbar diante de dessas situações, irmãos? Como não se turbar ou se angustiar ou ficar aflito com a degradação da nossa sociedade? Por exemplo, os valores que nós prezamos sendo desprezados, massacrados e rejeitados. Valores que nós ganhamos pela palavra. Para onde que vai essa sociedade, irmãos? O que é que estamos deixando para os nossos netos? Nós ouvimos muita gente dizendo assim, eu tenho até medo de ter filhos, porque eu não sei que mundo que eles vão viver. Estão aflitos, estão angustiados. Puxa vida. Isso sem nós falarmos, irmão, da questão política. Angustia também. Os rumos que a política leva, que dá, que os governos tomam, as decisões, as autoridades, a postura das autoridades, irmãos, questionáveis moralmente. Isso traz para nós uma certa angústia. A gente olha os noticiários e fala, gente, como é que pode? Situações que você olha e fala, essa situação não está certa, não é correto. Ou as injustiças que nós assistimos, injustiças sociais, desigualdades, as diferenças, pessoas realmente em uma situação de extrema pobreza, situações de injustiça, de impunidade, irmãos. A hora que a gente olha o quadro
a gente percebe, irmãos, que existem problemas. E esses problemas nos afetam. Eu não sei se afetam vocês, mas a mim me afetam. Algumas coisas em mais proporção, em outras em menos. Mas no final das contas, eu sinto que eu tenho uma certa angústia ainda, um certo temor por essas coisas. Falamos de coisas genéricas, coisas que são acontecendo ao nosso redor, que não dependem de nós, mas quando nós falamos da nossa questão financeira, irmãos, aflige ou não aflige? Talvez nem todos, mas uma boa parte dos irmãos vivem sempre no limite, às vezes abaixo do limite. Isso gera em nós aflição. A nossa situação com relação à nossa saúde, à saúde dos nossos queridos, né, dos nossos netos, né, mineiro? Que nos aflige o tempo todo. Então eu vejo, irmãos, que nós passamos por momentos difíceis. Momentos que, de alguma maneira, mais ou menos, elas nos afligem e nos abalam. Mas, o que a gente vê nesse mundo hoje? Que há um crescimento absurdo de doenças emocionais. Nós estamos ficando doentes por causa disso. Nós nem falamos, irmão, das aflições que nós adquirimos por causa dos nossos próprios erros também. Você vê, há um universo de situações que conspiram, de certa forma, contra nós. Isso nos deixa, estamos ficando doentes, irmãos, emocionalmente abalados. Nós estamos aflitos, angustiados e sobrecarregados. Mas na hora que a gente olha para Jesus, o que ele fala, irmão? Não permita que o coração de vocês se turbe. Como que ele pode falar isso para nós? Como que ele pode dizer uma situação dessa? Porque a palavra não diz que nós não teríamos aflições. Não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de situações onde nós estamos sujeitos a perseguições, estamos sujeitos às aflições, consequência de todos esses itens que nós falamos, consequência dos nossos próprios erros. Essas coisas estão, a palavra mostra claramente que os discípulos estavam sendo preparados para serem perseguidos e eles foram mortos por causa da palavra, por causa do Evangelho. Isso tudo, irmãos, traz angústia e traz aflição. Se nós olharmos em João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor está nos dizendo claramente, irmãos, que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas Ele nos encoraja a ter bom ânimo, porque Ele passou por aqui. Ele experimentou as mesmas situações que nós experimentamos. Vamos imaginar como foi a vida do Senhor, especialmente nos 3 anos e meio do ministério dele, de perseguição, de oposição e chegando até a morte de cruz. Ele experimentou todas as angústias. Ele não viveu de uma maneira tranquila financeiramente. Ele precisava da ajuda das pessoas para se manter no ministério. Ele vivia, às vezes, escondido por causa das perseguições. E ele aprendeu a ser alguém humano para que hoje ele possa nos ajudar.
Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou por isso e essas coisas não o destruíram. Pelo contrário, ele trouxe para si uma qualidade de humanidade para dentro da deidade. E hoje ele pode nos ajudar, nos assistir, quando nós somos tentados. Percebe, irmãos? Então, existe algo preparado para nós. Existe algo que foi forjado com a experiência. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus, ele passou por isso. Então, nós vemos esse contraste, né, irmãos, entre o quadro tenebroso das nossas vidas e a ordem do Senhor de não turbar o nosso coração. Parece uma incoerência. O Senhor falou que vocês vão ter aflições. Falou, está escrito, garantido. Mas Ele pede e ordena que nosso coração não se turbe. Então, irmãos, precisamos entender esse caminho. Precisamos compreender o que está por trás. Porque, na prática, estamos ficando doentes. Todos nós. E o Senhor está nos dizendo que há uma chance, há uma maneira de nós não deixarmos que isso nos afete tão profundamente a ponto de nós adoecermos. Quando nós olhamos esse contexto desses capítulos 14, 15 e 16 de João, eles são um conjunto único, né? Esses eventos, eles acontecem um pouco antes da prisão do Senhor. Eles já estavam indo para Jerusalém, onde o Senhor seria preso logo em seguida, e aí a coisa ela vai desandar para a cruz. E o Senhor estava tendo essa comunhão com o Senhor. Depois, se vocês lerem o capítulo 17 de João, é a oração sacerdotal, onde o Senhor fala assim, e aí ele ora ao Pai para que eles possam ser guardados pelo Senhor. É quase que uma despedida e uma oração que mostra aos discípulos a intimidade que ele tinha com o Pai. E ele estava entregando os discípulos e todos nós aos cuidados do Senhor. Porque o Senhor estava saindo da esfera terrenal. Então, o capítulo 14, 15 e 16, eles estão dentro desse contexto, né? O capítulo 15, como nós vimos, fala da videira e os ramos. Ele fala dessa questão de permanecer constantemente na fonte supridora de vida. Então, nós não vamos entrar nesse tema, que já vimos semana passada, mas é maravilhoso a figura do ramo na videira sendo suprido pela seiva da vida, pelo fluir da vida que vem do próprio Pai e que vem até nós e nós podemos dar frutos, né? Vimos todos aqueles aspectos, mas como nós vimos, o Alexandre se contou 11 vezes, 12 vezes ele fala sobre a palavra permanecer. Permanecer. Então, nesse capítulo 15, ele dá uma dica muito forte, que existe uma condição, que é a nossa permanência na presença de Deus, atado a essa videira, a essa fonte. Então, é um conceito que nós precisamos ter arraigado no nosso coração, de nós permanecermos. O permanecer significa o quê, irmãos? Que a gente chega num lugar e não sai daquele lugar. Se você sai, porque você não permaneceu, não é isso? O permanecer é estar constantemente conectado à fonte. Essa é uma dica valiosa. Ela vale para nós a vida toda, irmãos. Permanecer na presença do Senhor. Quando menos a gente espera,
nós já demos tchauzinho para o Senhor e nos aventuramos na nossa vida autônoma, não é verdade? E aí as coisas vêm, acontecem e a gente não entende em que momento que nós somos atropelados, né? Permanecer. Então, esse é um conceito básico que nós precisamos ter, que foi tratado no capítulo 15. Lembrando, então, que esses discípulos, eles estavam com medo, né? A tensão estava no ar. Eles sabiam que, em algum momento, isso iria acontecer. Jesus já estava preparando eles já há algum tempo, de que era necessário que ele fosse até Jerusalém, que ele padecesse na mão dos religiosos, do governo, e que ele fosse para a cruz. E as situações que estavam ocorrendo ao redor dele também colaboravam para isso. Então, já havia uma perseguição maior, uma pressão sobre eles. Então, eles estavam com medo. Naquele momento, esse medo era muito real. Muito real. Ele é tão real quanto é para nós as nossas aflições de hoje, irmãos. Da mesma maneira que eles estavam aflitos, nós podemos entender que hoje nós também estamos aflitos, por todas essas razões que nós levantamos. Essas situações, parece que elas vão nos matar. A sensação que nós temos é essa, que nós não temos saída, que essas situações vão nos engolir, falar assim, esse mundo não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito, a minha situação não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito. Quando nós realmente, irmãos, estamos em nós mesmos, a sensação que nós temos é que nós vamos morrer. Não é verdade? Mas o Senhor Jesus vem para confortar e vem nos dar a saída. No capítulo 14, então o Senhor ele encoraja os seus discípulos e esse encorajamento ele vem junto do encorajamento vem a promessa de um outro Consolador. Só lembrando, irmãos, que neste momento o Senhor Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado e o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Então, naquele momento, ainda era uma promessa, ainda era algo que o Senhor estava encorajando, falou assim, espera, que eu vou pedir ao Pai para que Ele envie um outro Consolador, porque a hora que eu sair, alguém precisa cuidar de vocês. Então, no capítulo 14, ele faz o encorajamento e promete o outro Consolador. E o capítulo 16, se a gente for estudar, ele vai detalhar o que o outro Consolador, que é o Espírito, o que ele iria fazer, o que ele vai fazer, como que ele vai agir. Tá? Então, esse capítulo 16, irmãos, é o tema de uma outra mensagem. Tá? Nós não vamos entrar nisso. Mas só para a gente perceber, irmãos, esse contexto do medo, da aflição, do temor, o consolo do Senhor, a dica de permanecer, depois a experiência com o Espírito, depois o capítulo 17, o Senhor intercedendo por nós. Quando a gente olha a figura de uma maneira geral, nós percebemos o amor de Deus. Quando o Senhor começou a pregar, Ele olhava para as pessoas e viam que elas estavam aflitas. Não é isso? Qual que é a palavra? Elas se compadecia. O Senhor olhava para as pessoas e se compadeciam como ovelhas que não têm pastor. Estavam aflitas. Então, o coração de Deus, Ele olhava para as pessoas e se compadecia por elas. Então, isso faz parte do coração de Deus, olhar para nós e se compadecer. E oferecer uma solução. E aqui, o que nós vemos é exatamente a mesma coisa. O Senhor olhando a situação dos discípulos, se compadecendo e dando a solução. Então, o Senhor está nos propondo, né, irmãos? Então, o capítulo 16, ele termina dizendo que o Senhor promete a sua paz. Né? Que nós vimos aquele versículo 33.
Essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. Então a ênfase aqui é do em mim. Porque há um lugar onde nós podemos ter paz. Não é? A paz não é simplesmente um sentimento, não é só uma isenção de problemas. Mas a paz é um lugar onde nós estamos. Então, Jesus ele termina esse capítulo 14, 15 e 16 falando que vocês tenham paz em mim. E no capítulo 14 também meio que ele termina o assunto principal dele, prometendo a sua paz. Vamos voltar lá para o 14, irmãos. 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, aqui nesse capítulo, ele começa falando de não se turbar e termina falando de não se turbar, não se atemorizar, não permitir. Então, Jesus começa, não permita que o teu coração se turbe. Ele começa dizendo, não permitam, e termina dizendo, a minha paz vos dou. Irmãos, isso nos interessa saber como isso funciona? Claro, acho que essa é uma das coisas que mais a humanidade busca. Como ter paz? Como não permitir que o nosso coração fique turbado, fique angustiado, fique aflito, fique sobrecarregado? O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos, porque entre esse início dizendo que é para não turbar e nesse final dizendo que eu entrego a minha paz para vocês, Ele tem um recheio aqui. E esse recheio vai nos ajudar a entender o que o Senhor propõe para que a gente alcance essa paz, que é o que nós buscamos, que é o que todos nós queremos. Então, irmãos, vamos dar uma olhada. Vamos lá para o capítulo 14. O primeiro ponto, irmãos, está no versículo 1. Primeiro ponto. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Ele começa assim, é básico. O primeiro, creiam em Deus. Estamos falando de fé. Ok, estamos entrando numa seara diferente, irmãos. Os problemas são reais, as dificuldades são verdadeiras, as aflições são palpáveis. E aí o Senhor está nos indicando a maneira de nós podermos passar por tudo isso. Em primeiro lugar, a fé. A fé. Nós estamos falando de algo que é espiritual. É algo que está numa outra esfera. E para que isso seja ativado, vamos dizer assim, nós precisamos ir pelo caminho da fé. E eu queria grifar essa questão, que ele fala, creiam em Deus e creiam também em mim. Olha que interessante isso, irmãos. Porque para aquilo que nós estamos precisando aqui, irmãos, não basta somente crer em Deus. Crer em Deus, irmãos, quando você pergunta a pessoa, você crê em Deus? Você praticamente está dizendo, você acredita que Deus existe? Ele vai dizer, eu creio, eu não creio. Tá? É mais uma questão de acreditar do que de tomar posse da existência desse Deus. Ok, então nós estamos numa fase mais profunda ainda. Nós cremos tomando posse, não só acreditando que Ele existe, mas que nós estamos tomando posse da existência dEle. Eu creio, é meu. E aí Jesus acrescenta, creiam em mim também. Em mim também. Então, nós cremos no Deus Criador, nós cremos no Deus Pai,
mas nós cremos também na obra redentora do Filho. Nós precisamos crer em Deus, tomando posse do que Ele é, e temos que crer em Cristo, em mim, que é Jesus que está falando, para tomar posse da obra que o Senhor Jesus fez. Percebe, irmãos, a diferença? Esse é o primeiro passo. Nós estamos falando de não se turbar o coração. Primeiro passo, tomar posse daquilo que Deus é e tomar posse da obra que Jesus fez. Isso é importante, muito importante, porque o segundo ponto que nós vamos considerar com relação às dicas do Senhor é justamente a respeito do caminho pela qual nós chegamos até esse ambiente de paz. Há um caminho. Então, nós vamos continuar lendo aqui para entender esse caminho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, ele está mostrando aqui, ele como filho, o Deus encarnado, ele falou, eu vou para o Pai preparar para vocês morada. Por que ele foi preparar morada? Porque não era possível ainda para a humanidade se achegar até Deus. Porque Jesus não havia ainda morrido. Então, depois da sua morte, ele poderia subir ao Pai e preparar um lugar para que nós pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Vamos tirar da nossa cabeça a ideia das casinhas prontas, tá? A morada é o Pai, né? E é a morada para todos nós. Então, essa preparação é a preparação com Ele mesmo. Ele é a preparação para que nós pudéssemos ser recebidos nele, no Pai. Então, por isso ele fala essa frase. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então você percebe essa ligação de que o nosso acesso até Deus, ele precisa ser feito através de Jesus. Nós queremos ir ao Pai, nós queremos ir para a fonte, nós queremos estar na presença de Deus, mas existe um caminho para chegar até lá. Aí Jesus fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, ou a direção para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus respondeu essa frase, que é uma das frases mais icônicas da Bíblia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Está muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, não é ninguém vai, porque o Senhor já está no Pai. Então, Ele faz parte do Deus triuno. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Irmãos, percebam isso. Isso é muito importante. Nós entendermos o caminho. O caminho é o Senhor. O Senhor, o Deus encarnado, que morreu por nós para nos dar a sua vida, não a vida humana, a vida Zoé, a vida eterna, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos entendendo que para nós entrarmos nessa esfera de nós não turbarmos nosso coração, nós temos que ter a fé, crer na obra redentora do Senhor, porque Ele é o caminho. Não tem atalho, não tem segunda opção, só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então, segundo ponto, nós temos esse caminho para chegar até o Senhor. E o terceiro ponto, agora, ok, nós já sabemos do caminho,
Agora tem o terceiro ponto, que é a maneira como a qual nós nos chegamos ao Senhor. O caminho é esse. E aí ele continua explicando, irmãos, ele está nos ensinando, passo a passo, o que nós fazemos. Primeira fase, para entender o caminho. Versículos 7 a 11. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, pelas coisas, por causa das mesmas obras. Então, o que o Senhor está falando assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que ele fala isso, irmão? Porque ele e o Pai são um. Apesar de eles estarem vendo Jesus na humanidade, ele nunca deixou de ser o próprio Deus. E tudo que Jesus fazia, irmãos, absolutamente tudo, era integrado, interligado com o Pai. Ele não fazia nada de si mesmo, e isso ele dá várias vezes testemunho. Eu não falo nada de mim mesmo, não faço nada de mim mesmo, senão aquilo que o Pai me ordenou fazer. Jesus, na humanidade, ele estava sujeito às mesmas coisas que nós, mas ele estava na conexão com o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Então, o que nós vemos aqui nesse preâmbulo, para a gente começar a compreender como é que funciona o relacionamento nosso com o Senhor? É o próprio relacionamento entre o Pai e o Filho. Essa união, essa unidade, essa integração da vontade do Pai com a obra realizadora da redenção de Cristo. Uma coisa única, irmãos. Não dá para separar. Estão unidos numa mesma intencionalidade de nos alcançar, de oferecer para nós o caminho para chegar nessa presença. Então nós olhamos e vemos um quadro maravilhoso, que é esse Deus relacional. Sempre nós vemos Jesus falando: vou orar ao Pai, vou fazer a vontade do Pai, falar o que o Pai tem falado. Então a gente começa a entender essa questão do relacionamento. Então, para que os discípulos pudessem entender, ele mostra primeiro esse relacionamento dele com o Pai. E aí, no segundo momento, ele vai falar sobre o outro Consolador. No versículo 16 fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita conosco e estará em vós. Estará porque ainda não estava. Porque Ele ainda estava prometendo o Espírito, Ele ainda não era. Porque até aquele momento o Espírito não fora dado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui nós vemos que aumentou a experiência. Na primeira parte, o Senhor fala da experiência dele com o Pai. Dele com o Pai. Dele com o Pai. Depois, quando ele fala do Espírito, que vai ser enviado a nós, que ele estará conosco e habitará
em vós e estará para sempre convosco. Aí ele acrescenta: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Nós já sabemos que o Filho também já estava no Pai, não é? Os dois já estavam juntos. Eu estou no Pai e vós estáis em mim. Está claro isso, irmãos? E eu em vós. Aonde que é a nossa conexão? Com quem que nós nos conectamos aqui? Com o Senhor Jesus. A nossa conexão é com o Senhor Jesus. É com Ele. Ele está no Pai e nós estamos em Jesus. Depois Jesus fala: e eu estou em vós. Os irmãos conseguem entender o quadro? Antes, a integração era pai e filho. Continua sendo pai e filho, só que nós fomos acrescentados no Filho. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nossa conexão por meio do Espírito é em Cristo, irmãos. Então, nós vemos aqui essa perfeita integração do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Essa integração, os teólogos chamam de pericorese, não é isso? Essa união do Pai, do Filho e do Espírito é uma relação íntima dos três, dinâmica, porque elas são fluídas, elas se movimentam, ela tem ação. Então é uma relação dinâmica entre essas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito. São essas três pessoas divinas coexistindo em perfeita unidade e comunhão, Pai, Filho e Espírito. Eles são um, sem hierarquia, todos eles sendo totalmente divinos e se interpenetradas. Irmãos, é muito, muito difícil a gente entender nosso Deus triuno, mas na prática a gente entende, né? E tem uma relação mútua. E nós, irmãos, em Cristo, nós somos incluídos nessa pericorese. Em Cristo, nós passamos a ter uma interação com o divino. Irmãos, eu gostaria de passar o sentimento de quão maravilhoso isso é. Porque na eternidade, Deus triuno sempre foi relacional, sempre foi, entre eles. Na criação, o Pai tinha uma vontade, o Verbo falou, haja luz, né? E o Espírito pairava sobre as águas, trouxe à existência todas as coisas. Então, a gente vê muitas figuras de como entender a ação de Deus, do Deus triuno. E desde sempre nós percebemos que esse Deus, ele sempre teve um foco de nos alcançar. Sempre Ele quis nos incluir, e esse desejo, ele sempre esteve no coração de Deus, de que nós pudéssemos estar incluídos nessa relação dinâmica com o Pai. Desde o Éden, se Ele tivesse comido da árvore da vida, nós seríamos já incluídos nessa natureza. Até antes da criação, Deus já, quando criou, já queria, a intenção de Deus era que nós tivéssemos acesso a esse relacionamento com Deus. Ele nos deu, preparou todas as coisas, a criação foi feita para isso, para que nós tivéssemos o direito de sermos coparticipantes da natureza divina. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Todas as coisas foram doadas. Deixa eu ler essa passagem, acho que é de 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Todas as coisas têm sido doadas, as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, isso está no coração de Deus, irmãos. Doar, abrir o caminho, mostrar para nós o caminho, para que nós possamos participar intimamente da natureza divina. Nós estamos falando de algo extraordinário. Extraordinário. Nós entendemos que o Senhor está nos chamando para a comunhão íntima com Ele. Está nos chamando para nós nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. João 1,4 fala, Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que cremos no Seu nome. De novo, ele volta lá para o item inicial, que é a fé. Deu-nos o poder. Nós fomos transferidos para o reino do Filho do Seu amor. Nós fomos regenerados, nós ganhamos uma nova vida que nós não tínhamos, a vida divina em nós. Percebe, irmãos, como isso é grandioso? Eu acho que não tem nada mais valioso no universo, irmão, nada, do que nós termos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Não existe, irmãos. E tudo que Deus fez, toda a criação do universo, irmãos, ela foi focada nisso. Então nós precisamos ter essa visão alargada da vontade de Deus para a gente entender a nossa situação cotidiana que nos mata, que nos sufoca. E nós estamos olhando para o problema e não estamos muitas vezes enxergando a nossa real condição que Deus preparou para nós. Ele nos predestinou para a filiação. Romanos fala que nós recebemos o Espírito de filiação, baseadas na qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós podemos falar, papai, porque nós recebemos o Espírito de filiação. Irmãos, eu não consigo transmitir com mais profundidade o sentimento que isso nos dá, de segurança, de conforto, de saber que o Senhor nos chamou para a comunhão. E nessa comunhão, irmãos, nós conhecemos o nosso Deus. Nessa comunhão, o Senhor transmite aquilo que está no seu coração diretamente para o nosso coração. Percebe, irmãos, que nós temos um acesso, uma ligação direta com o nosso Deus, porque esse caminho foi aberto a nós. Eu tinha um texto que sempre me deixava um pouco, sempre foi meio enigmático, vamos dizer assim, né? Que é 1 Coríntios 2, que eu acho que agora a gente consegue entender um pouco melhor. Um pouco melhor. 1 Coríntios 2, 9 em diante, olha só, irmãos, agora, dentro desse contexto, né, do chamamento do Senhor para comunhão, né, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, por meio de Jesus Cristo, na qual nós estamos vinculados, nós vamos ler esse texto, nós vamos compreender um pouco melhor. Nem olhos viram, porque está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos falando de algo misterioso, mas que está no coração de Deus, sempre esteve, e Ele preparou tudo para nos dar.
Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lá em João 14, ele prometeu o Espírito, eles não tinham recebido ainda, mas nós já recebemos o Espírito quando nós cremos. E esse Espírito que revela todas as coisas, e ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus, irmãos. Esse Espírito é o próprio Deus. Lógico que ele perscruta as profundezas de Deus, porque ele é o próprio Deus. Todo o coração de Deus está na obra de Jesus Cristo e está na ação do Espírito Santo, porque eles são um só. Ele conhece exatamente o que Deus tem no coração. E esse Espírito foi dado a nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Eu sei das minhas coisas. Eu entendo o que eu penso, o que eu quero. Posso estar errado, mas eu sei o que eu quero. Não é assim? A gente entende o que nós queremos. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece todas as coisas. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não é o Espírito do mundo que nós recebemos. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então esse Espírito foi dado, irmãos, para que nós pudéssemos realmente ter esse relacionamento e conhecer o coração de Deus, conhecer o que Ele pensa, conhecer aquilo que Ele preparou para nós gratuitamente, pela sua graça. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós sabemos muito bem disso, irmão. O homem que não tem nada a ver com Deus, rejeita e se opõe às coisas de Deus. Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, irmãos, aquele que se uniu ao Senhor, que se uniu ao Espírito, esse julga todas as coisas. Essa palavra julga significa discerne. Discernir significa olhar para uma situação e entender o que está por trás daquela situação. É uma percepção espiritual. Todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém. As pessoas não conseguem nos entender. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí a frase mais enigmática. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, essa frase para mim sempre foi um problema. Não é mais. Não é mais. Entende, irmãos? Que agora nós entendemos que nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E quando nós estamos unidos a Cristo, nós pensamos como o Senhor pensa, irmãos. Isso é uma experiência que Ele disponibilizou para nós. Hoje, quando nós estamos realmente, voltando lá para João 15, permanecendo unidos à fonte, as coisas fluem de maneira espontânea. Nós conhecemos o coração de Deus. Nós até brincamos ontem na reunião, o Senhor não precisa mandar um WhatsApp para nós, né? Ou uma carta, é instantâneo, o Senhor está comunicando a nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está enxergando. Então, a nossa visão de pessoas que estão conectadas ao Senhor, um homem espiritual, discerne todas as coisas. Por quê? Porque nós estamos conectados diretamente ao Senhor. Irmãos, nós podemos compreender a vontade de Deus. Entende que isso é uma coisa natural, o Senhor falar conosco? Eu vejo, irmãos,
que isso tudo é maravilhoso demais, demais. E aí o Senhor fala assim: não permita que seu coração se turbe. A minha paz vos dou. Ele mostrou o caminho para nós, irmãos. A nossa conexão com o Senhor, ela nos tira desse mundo. Ela nos eleva a um patamar de visão espiritual das coisas que estão acontecendo. Nós vamos olhar para o problema. Eu falei: eu sei de onde você vem. Eu conheço a natureza humana. Eu sei a questão das guerras. Por quê, irmãos? Porque nós estamos conectados com a vontade de Deus. Estamos conectados com o próprio Deus. E aí, você está tudo sob controle. Tudo sob controle. O Senhor Jesus, Ele foi para a cruz, irmãos. Ele morreu na cruz. Mas estava tudo sob controle. E Ele foi, apesar dele, no Getsêmani, Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice. Porque Ele estava profundamente angustiado. Jesus ficou angustiado. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Estava tudo sob controle, irmãos. Então, mesmo na angústia, ele sabia a vontade do Pai. E isso deu para ele a segurança para continuar fazendo o que precisava. Então, eu acho isso maravilhoso, né? Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele fez todo, vamos dizer assim, o trabalho duro foi da parte de Deus. Ele criou a humanidade, Ele criou o universo para que nós pudéssemos estar aqui. Ele está olhando para nós desde sempre. Ele mandou seu Filho para se encarnar, viver aqui, morrer na cruz, passar pelas aflições humanas. Tudo isso, irmão, foi ele que fez. E Ele nos deu tudo de graça. Isso é graça, irmãos. Né? Nós não temos a menor chance, não tínhamos e não vamos ter a menor chance de fazer alguma coisa para que possamos nos justificar diante de Deus. Não tem, irmãos, não existe. Não existe, não existe. Nada, podemos fazer nada. Tudo é pela graça. Tá? Mas nós já vimos, né, o funcionamento, né, de como que é estar na presença do Senhor, o caminho. Mas eu preciso dizer, irmãos, que nós precisamos ter umas chaves para nós abrirmos essa graça. Né? Já vimos uma contrapartida da nossa parte, porque tudo com Deus. Deus faz a parte complicada. Mas também existe de nós a necessidade de contrapartida. O que é que nós precisamos fazer? Né? Se está disponível para todo mundo, por que todo mundo não tem? Porque tem que ter uma vontade, tem que ter um posicionamento, tem que ter uma intencionalidade do homem. O primeiro ponto que nós vimos já está no primeiro versículo lá, a fé. Como é que a gente dispara a graça? Primeiro ponto, a fé, irmãos, a fé. A fé, creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outro ponto que ele vai colocar aqui dentro dessa palavra, irmãos, depois os irmãos leem aí os versículo 15, ele fala: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Amar ao Senhor e guardar os mandamentos. Irmãos, olha que coisa interessante. O Senhor está pedindo essa contrapartida. Se você volta lá para João, irmãos, vamos lá. Versículo 15, 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está falando isso dentro do mesmo contexto da nossa união orgânica com Deus. E no versículo 21 ele volta: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós não estamos buscando realmente entrar por esse caminho. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós vemos aqui, irmãos, que 3 pontos que nós precisamos considerar da nossa parte, para nós abrirmos realmente essa chave. A nossa fé, de tomar posse daquilo que Deus é e da obra redentora, o nosso amor pelo Senhor, reconhecimento do que Ele fez por nós. E o amor ao Senhor redundará na nossa fidelidade à Sua palavra. Então essas coisas são da nossa vida aqui, irmãos. Nossa fé diária, nosso amor pelo Senhor, nossa consagração ao Senhor e a nossa fidelidade para a palavra, os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor fala os meus mandamentos, o Senhor Jesus não estava falando dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Ele fala dos meus mandamentos, né? O Senhor acabou resumindo a lei em amar a Deus, amar o próximo, e essencialmente os mandamentos do Senhor é que nós amemos uns aos outros, porque esse mandamento ele vai abranger todos os outros mandamentos. Nós vamos ser alguém que realmente atende o coração de Deus com relação às pessoas, amar ao próximo. Então, nós vemos assim, que o Senhor fez todas as coisas, irmãos. Ele preparou o caminho e nos deu as chaves para nós entrarmos nesse desfrute. E não só isso, irmãos, muitas coisas. Ele deixou para nós o Consolador, o Espírito, que Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de todas as coisas. Então, mesmo Ele conhecendo as nossas fraquezas, Ele ainda, por conhecer as nossas fraquezas, Ele ainda deixa para nós esse Espírito que Ele é ativo, que Ele cuida, que Ele intercede por nós, né? Então, irmãos, o Senhor fala, deixo-vos a minha paz. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Então, quando nós realmente, irmãos, estamos enfrentando as nossas turbulências, as nossas aflições, nossas angústias, nós vamos lembrar desse caminho, que estando no Senhor, estando ligado organicamente, nosso coração não vai se turbar e nós vamos conhecer a paz que Ele nos deu, que Ele prometeu, que devemos lembrar que Ele nos convidou para essa união orgânica com o Pai, com o Filho e com o Espírito, por toda a eternidade, né? Uma interação, uma comunhão, né? Um mútuo habitar. Nós que falamos semana retrasada sobre o mútuo habitar, vamos habitar mutuamente no nosso espírito, e que Ele deixou esse Espírito para nos assistir. Amém? Que nossa resposta, então, irmão, para o Senhor seja uma resposta de fé, uma resposta de amor, uma resposta de compromisso com a palavra do Senhor, né? Para que realmente, irmãos, a paz do Senhor reine nos nossos corações. Amém?